No silêncio à luz de velas do Palácio Imperial de Constantinopla, uma jovem treme, enquanto é conduzida por corredores de mármore polidos por séculos de poder. Ela não tem mais do que 14 anos, os pulsos ainda marcados pelas correntes dos mercados do Mar Negro. Mas naquela noite, seu corpo não lhe pertence. É moeda. Dentro do aposento, eunucos murmuram, evitando seus olhos. Atrás de véus de seda, o imperador aguarda. Não há votos, nem bênçãos, nem promessa de liberdade. Apenas o desejo envolto no peso de um império. Os cronistas, mais tarde, registraram o que muitos não ousavam dizer, que a maior dinastia de Bizâncio não foi forjada apenas nos campos de batalha, mas também nos aposentos secretos de seus governantes. Mulheres compradas como escravas tornaram-se amantes, concubinas e, por vezes, contra todas as probabilidades, imperatrizes. Era um paradoxo que fascinava e horrorizava ao mesmo tempo. Como o trono mais poderoso da cristandade podia ser alcançado não pelo nascimento nobre, mas pela sedução, pela sobrevivência e pela cruel economia da carne. Um clérigo bizantino, escandalizado, escreveu: "O palácio já não é guardado por anjos, mas pela beleza das escravas, que transformam reis em servos da luxúria." Isto não era fantasia, era Bizâncio. E dentro dessas paredes, o desejo era tão perigoso quanto o veneno, tão poderoso quanto o aço, capaz de erguer uma escrava ao trono mais alto da terra. A história de Bizâncio foi muitas vezes contada como uma saga de imperadores e generais, de mosaicos dourados e relíquias sagradas. Mas por trás de todo o esplendor esconde-se outra verdade. A arma secreta mais chocante do império era o sexo. Nos bastidores das muralhas de Constantinopla, o poder não era apenas herdado, era comprado com beleza, explorado pela escravidão e manipulado por mulheres a quem tudo havia sido tirado. Os historiadores preferem falar de campanhas militares ou de debates teológicos. No entanto, as fontes bizantinas revelam uma corrente subterrânea inquietante, um sistema no qual mercados de escravos alimentavam o palácio, estrangeiras eram traficadas por mares distantes, e a linha que separava a concubina de imperatriz era mais fina que um fio de cabelo. Os governantes não apenas toleravam isso, institucionalizavam-no. Eunucos eram designados para procurar as cativas mais belas. As cerimônias de seleção pareciam mais leilões que ritos de honra. E dentro do palácio imperial, a moralidade se dobrava sob o peso da ambição. O mais perturbador é o resultado. Muitas das imperatrizes mais célebres de Bizâncio, mulheres lembradas como santas, patronas ou governantes, começaram como escravas, concubinas ou artistas. A história de Teodora, a atriz que se tornou esposa de Justiniano, é apenas a mais famosa. Houve outras cujas origens foram apagadas, títulos nobres inventados retroativamente, porque a verdade, terem sido traficadas, era escandalosa demais para a memória oficial. E, no entanto, era precisamente este paradoxo que moldava o legado de Bizâncio. Num império cristão que pregava castidade e santidade, o próprio palácio tornava-se palco onde luxúria e ambição se entrelaçavam, influenciando dinastias, guerras e até a doutrina da igreja. A verdade perturbadora é esta: os mosaicos dourados de Bizâncio foram erguidos não apenas por imperadores e santos, mas também pelas mãos trêmulas de escravas empurradas para os leitos dos reis. E o que seguiu foi mais estranho, mais sombrio e mais poderoso do que qualquer ficção ousaria imaginar. Às margens do Bósforo, as vozes dos mercadores enchiam o ar. Os mercados de Constantinopla não exibiam apenas sedas, especiarias e marfim. Também mostravam corpos humanos. Do norte, chegavam meninas eslavas, levadas em expedições contra as estepes. Do oriente, armênias, persas e circas, cianas eram negociadas, aclamadas pela beleza em sussurros quase reverentes. Do sul, mulheres núbias eram apresentadas como tesouros exóticos. O mercado de escravos bizantino era um caldeirão de sofrimento. Algumas eram vendidas como trabalhadoras domésticas ou servas comuns, mas as mais belas eram separadas,
destinadas a um futuro muito mais perigoso. Os cronistas relatam como os compradores examinavam as cativas com o mesmo rigor que se dava a cavalos ou joias. Os dentes eram checados, a pele apalpada, os cabelos medidos em espessura. A virgindade era testada em rituais humilhantes, enquanto eunucos registravam o valor de cada jovem em livros de contabilidade, que misturavam a linguagem do comércio com a do desejo. Depois da compra, muitas eram enviadas às casas de aristocratas, mas para as mais formosas, o caminho frequentemente as conduzia mais fundo ao labirinto do palácio. Ali, o desejo tornava-se arma. Os eunucos, guardiões da pureza, tornaram-se também guardiões da carne. Escolhiam quais escravas seriam treinadas, educadas, adornadas, não para a liberdade, mas para o serviço à luxúria do imperador. E desse sistema cruel, algumas não permaneceram apenas vítimas, mas tornaram-se jogadoras. Para certas mulheres, sobreviver significava submissão. Para outras, a sedução era o único caminho ao poder. Um escritor bizantino observou com amargura: a escrava que divide o leito do imperador governa mais que seus generais. Essas palavras não eram exagero. Mais de uma vez, a política externa, as alianças e até guerras do império foram moldadas não por conselhos de nobres, mas pelas palavras sussurradas de mulheres que haviam começado como cativas. O paradoxo era cruel. O mesmo sistema que lhes arrancava a dignidade oferecia também acesso ao trono mais perigoso da terra. E em Bizâncio, tocar o trono era arriscar tudo: a inveja, a traição e a sombra sempre presente da execução. Nas tavernas escuras de Constantinopla, marinheiros contavam histórias de uma jovem cuja beleza arrancava moedas de todos os bolsos. Seu nome era Teodora. Antes de ser canonizada como santa pela Igreja Ortodoxa, antes de se sentar ao lado de Justiniano como imperatriz, ela era conhecida como atriz, e na linguagem da época, isso significava muito mais do que teatro. Era sinônimo de prostituição e espetáculo obsceno. Procópio, o historiador da corte, escreveu com veneno. Acusou Teodora de participar de peças indecentes, de se desnudar diante das multidões e de se deitar com inúmeros amantes. Seus relatos transbordam malícia, mas por trás da difamação está uma verdade que o império tentou esconder. Teodora não nasceu nobre. Ela era sobrevivente em uma cidade onde mulheres como ela eram descartadas quando a juventude se apagava. O que a diferenciava era sua ambição. Deixando os palcos, tornou-se amante de um oficial na África do Norte, e dali iniciou a escalada de volta a Constantinopla. Quando conheceu Justiniano, herdeiro do império, já não era mais simples cortesã. Era uma mulher forjada na humilhação, endurecida pela crueldade dos homens e que não temia usar o desejo como arma. Justinian o apaixonou-se profundamente. Contra todas as tradições, casou-se com ela, quebrando leis que proibiam nobres de desposar ex-atrizes ou escravas. O escândalo foi imenso. Sacerdotes protestaram, senadores zombaram, mas Justiniano não recuou. Teodora tornou-se imperatriz de Bizâncio. E seu reinado não foi passivo. Durante a revolta de Nica, em 532, quando a cidade ardia em chamas e Justiniano pensava em fugir, foi Teodora quem se levantou e declarou: a púrpura é o mais nobre dos sudários. Se a fuga é o vosso plano, ide. Eu não deixarei o império. Quem usou a coroa não deve sobreviver à sua perda. Essas palavras mudaram a história. Justiniano ficou, reprimiu a revolta, e sua dinastia resistiu. Para admiradores, Teodora foi santa, protetora de mulheres, construtora de igrejas. Criou leis contra a prostituição forçada e abrigos para meninas abandonadas, e tentou frear o mesmo sistema que a havia consumido. Para inimigos, foi sedutora que enfeitiçara o imperador e profanara o trono cristão. Procópio a chamou de demônio em forma humana, mas nenhum julgamento apagava o fato. Uma garota vendida por sua beleza agora governava o maior império de sua era. Bizâncio havia permitido que a luxúria abrisse portas que sangue nobre jamais abriria.
E não foi caso isolado. Outras escravas, concubinas e atrizes repetiriam trajetórias semelhantes, emergindo das sombras para as galerias douradas do poder. Cada história revelava o mesmo paradoxo. Em um império cristão que condenava a carne, era a carne que decidia o destino. O palácio imperial era uma fortaleza de rituais, guardada não por soldados armados, mas por eunucos. Castrados ainda meninos eram treinados para a lealdade e privados da masculinidade que poderia desviá-los do serviço. Mas essa mutilação lhes deu um poder silencioso, o de se tornarem os mais perigosos corretores de poder do império. Eram eles que controlavam o acesso ao imperador, que decidiam quais concubinas seriam apresentadas, que murmuravam segredos através dos corredores de mármore. Um cronista escreveu: "Nada entra no leito imperial sem antes passar pelas mãos dos eunucos." Eles frequentavam os mercados de escravos, negociavam preços, escolhiam meninas, mas sua função ia além da logística, era profundamente política. Ao determinar qual escrava teria a chance de encantar o soberano, os eunucos decidiam quem poderia influenciar os rumos do império. Isso criava uma rede de intrigas invisíveis. Embaixadores estrangeiros subornavam eunucos para favorecer certas mulheres, esperando que um sussurro no quarto imperial alterasse alianças entre reinos. Fações rivais espalhavam boatos de feitiçaria ou adultério contra concubinas, buscando sua queda. E muitas vezes, sua morte. O palácio tornou-se um labirinto onde o desejo nunca era privado, mas patrimônio público, manipulado como uma moeda. As mulheres viviam entre extremos. Algumas eram exaltadas, envoltas em sedas, lembradas por séculos. Outras eram descartadas em silêncio, exiladas ou mortas, seus corpos enterrados em covas anônimas além das muralhas. E os eunucos, embora privados de família e legado, construíram seu próprio império nas sombras. Alguns tornaram-se generais, outros regentes, alguns até santos. Sua força residia no silêncio. Todos os segredos mais íntimos passavam por eles. O paradoxo era cruel. Aqueles sem desejo controlavam o desejo. E os que se deixavam consumir por ele, os imperadores, tornavam-se suas vítimas. Em Bizâncio, o trono não era guardado apenas por espadas. Era protegido por véus, murmúrios e pelo olhar frio de homens mutilados para servir. Assim se completava a máquina do desejo. Escravas para fornecer a carne, eunucos para controlá-la, imperadores para consumi-la e imperatrizes para transformá-la em destino. O trono bizantino nunca foi estável. Se a beleza podia elevar uma escrava à condição de imperatriz, essa mesma beleza podia selar sua ruína. Para cada Teodora que triunfou, houve inúmeras que pereceram, seus nomes apagados ou lembrados apenas como advertência. Esposas ciumentas, nobres humilhados e eunucos ambiciosos transformaram o palácio em campo de batalha sem espadas. Ali, o veneno reinava como a arma perfeita, invisível, silencioso, irretratável. Os cronistas narram o destino de Maria de Âmnia, de origem obscura, que ascendeu ao trono por amor do imperador. Sua beleza despertou inveja e escárnio. Meses depois, morreu repentinamente. Uns diziam doença, outros sussurravam um cálice de vinho envenenado. Outra figura, Zoe, filha de Constantino VIII, chegou a casar-se com 3 imperadores, tomou amantes abertamente e foi acusada mais de uma vez de envenenamento. Governava com punho de ferro, mas acabou deposta, traída pelos mesmos cortesãos que um dia temeram sua sedução. As mais frágeis eram as que começaram como escravas. Sem família nobre que as defendesse, sua única proteção era o afeto imperial. Quando esse se apagava, caíam rapidamente sob as garras dos inimigos. Acusações de feitiçaria eram comuns. Mulheres que subiam alto demais eram acusadas de usar poções ou encantos para seduzir o imperador. Pela lei bizantina, bruxaria era traição, punida com a morte. Muitas foram afogadas, queimadas ou exiladas. Para sobreviver, concubinas costuravam alianças. Algumas com eunucos, outras com embaixadores estrangeiros. Algumas engravidavam,
na esperança de consolidar seu poder por meio da maternidade. Mas até mesmo filhos imperiais eram alvos, cegados ou executados para eliminar rivais. Um historiador resumiu com amargura: o império foi governado não por coroas e exércitos, mas por lençóis manchados de paixão e sangue. Esse era o preço do poder em Bizâncio. Ascender da escravidão ao trono significava andar sobre um fio estendido sobre o abismo. Um sussurro podia destruir uma dinastia. Um cálice envenenado podia apagar uma vida. E ainda assim, o ciclo recomeçava. Novas meninas eram trazidas dos mercados, novas concubinas treinadas, novos destinos arriscados no jogo da luxúria e da morte. Para cada imperatriz coroada, 10 mulheres desapareciam, sem nome, sem voz, sem lembrança. Se o palácio celebrava o desejo em segredo, a igreja buscava sepultá-lo sob camadas de vergonha. Bizâncio era o coração da cristandade oriental, terra de santos, monges e padres que pregavam a castidade, o jejum e a negação do corpo. Mas nem os bispos podiam ignorar o que viam. Imperadores dominados por concubinas, leis alteradas para legitimar uniões escandalosas, o próprio trono cristão corrompido pela luxúria. Das cátedras ecoavam sermões furiosos contra mulheres que enfeitiçavam os soberanos, acusando-as de novas Jezebéis. Patriarcas denunciavam imperadores que se casavam com atrizes ou escravas, declarando essas uniões afrontas a Deus. Mas na prática, a igreja recuava diante da realidade. O paradoxo era inevitável. As mesmas mulheres que chegavam ao trono por caminhos de escândalo erguiam igrejas, financiavam mosteiros e cobriam altares com ouro. Teodora, outrora desprezada como cortesã, seria depois celebrada como santa. O esforço de controlar a sexualidade muitas vezes assumia formas quase supersticiosas. Confessores registravam homens convencidos de que o desejo era um demônio que entrava pelos olhos. Mulheres eram acusadas de bruxaria simplesmente por usar perfumes ou ungüentos para seduzir maridos. Para aquelas que caíam em desgraça, restava o claustro. Muitas concubinas depostas eram levadas à força para conventos. O cabelo era cortado, as sedas trocadas por hábitos negros. Entre muralhas frias, passavam o resto da vida em silêncio, penitência e lágrimas. A ironia era gritante. O mesmo império que pregava pureza dependia da impureza para sustentar suas dinastias. A cruz coroava o trono, mas o trono estava edificado sobre a carne. Um patriarca lamentou: construímos igrejas de pedra enquanto o palácio constrói impérios de pecado. E ainda assim, nada mudava. Porque para cada sermão inflamado contra a luxúria, havia um imperador disposto a quebrar votos, um eunuco pronto a oferecer uma nova escrava, e uma mulher disposta, ou forçada, a arriscar tudo para sobreviver. Bizâncio foi um império de contradições. Nenhuma, porém, tão evidente quanto sua relação com as mulheres. De um lado, a lei concedia direitos surpreendentes. Diferente de muitas sociedades contemporâneas, mulheres bizantinas podiam herdar propriedades, administrar negócios, fundar mosteiros e até influenciar decisões de Estado. As próprias imperatrizes eram retratadas nos mosaicos lado a lado com seus maridos, não atrás deles. Símbolo de poder compartilhado. Mas essa dignidade era reservada a poucas. As incontáveis mulheres trazidas como escravas, nada era dado. Sua identidade se resumia à beleza que possuíam. Eram mercadorias antes de pessoas. A ironia se aprofundava porque Bizâncio era, acima de tudo, um império cristão. Ali, monges flagelavam o corpo para domar a carne, santos pregavam a virgindade, o patriarca conduzia cerimônias diante das relíquias mais sagradas. E, no entanto, a poucos passos da Hagia Sophia, o trono do imperador era sustentado por concubinas arrancadas dos mercados de escravos. Quando uma delas ascendia ao poder, a memória oficial se apressava em reescrever sua história. Crônicas inventavam genealogias nobres, apagavam origens vergonhosas, pintavam como destino divino aquilo que começara como tráfico humano. O resultado era uma duplicidade insuportável.
Ao mundo exterior, Bizâncio apresentava-se como bastião da santidade cristã. Mas dentro de seus muros era um império sustentado pela luxúria e pelo sofrimento de mulheres invisíveis. Esse era o paradoxo central. Um império que proclamava pureza, mas que se alimentava da impureza, que venerava a santidade, mas coroava escravas como imperatrizes, que se dizia eterno, mas cujo destino foi escrito em lençóis manchados por desejo e sangue. Na penumbra da Hagia Sophia, sob a cúpula dourada que ainda hoje desafia os séculos, ecoavam orações de pureza e redenção. Mas do lado de fora, uma verdade incômoda resistia. Bizâncio não foi governado apenas por santos e guerreiros, mas também por escravas que se tornaram imperatrizes, por corpos usados como moedas, por mulheres cuja força nasceu da humilhação. Essa história não é de romance, mas de sobrevivência. Para cada Teodora lembrada pela posteridade, milhares de mulheres anônimas desapareceram, esmagadas por um sistema que via sua carne como mercadoria e sua beleza como ameaça. É perturbador pensar que os mosaici, os dourados que ainda brilham em Constantinopla, foram erguidos com o tributo de vidas marcadas pela escravidão, pelo desejo e pela intriga. O império que se dizia guardião da fé foi, ao mesmo tempo, um império construído sobre o comércio do corpo humano. Essa é a herança inquietante de Bizâncio. Um mundo onde sexo e santidade se entrelaçavam, onde a violência e a esperança conviviam, onde a luxúria não apenas corrompia, mas moldava a própria história. E a pergunta que permanece é inevitável. Bizâncio foi único, ou todos os impérios de formas diferentes escondem em suas fundações a mesma economia secreta da carne?